navio? No navio, Que na romântico. viagem. O meu bisavô, meu avô, na verdade, ele conheceu a minha avó, que era Carolina Carreiro, nessa viagem vindo para o Brasil. Só que ao chegar aqui, ela teve que se naturalizar brasileira para poder trabalhar. Então a origem dela portuguesa acabou meio que sendo apagada dos registros. E aí a gente não teve como, nem meu pai, nem nenhum de nós, como recorrer a essa cidadania ou espanhola ou portuguesa. Mas se fôssemos a fundo mesmo, dava de fazer. Só que como não foi uma união de maneira convencional, né? Foi algo à parte, fora do casamento, acabou que essa união não foi reconhecida. Mas por parte de mãe, minha mãe é roraimense, né? Meu pai ele é paulista. Aí por parte de mãe, eu já tenho a minha bisavó, que era da Índia mesmo, da etnia Makuxi. Então eu também sou parente, né? Parente dos meus irmãos indígenas, da tribo Você é uma Makuxi. mistura, né, meu amigo? Como? Você é uma mistura mesmo, né? Sou uma mistura, sou uma miscigenação. Na verdade, todo brasileiro ele tem um pouco disso. Porque, por exemplo, o meu avô, por parte da minha mãe, já era baiano. Então, para você ver que está completo. Tem um índio, tem um negro e tem um europeu. E aí surgiu esse cabocão aqui, o Diabudjá. É a vida só olhando assim, tá repreendido. Mas assim, eu nasci em Manaus, no Amazonas. 3 olhadas. Sabia disso. Pois é, cara. Mas Manauara? mas só que assim, com todo respeito aos meus conterrâneos manauaras, amazonenses, mas eu me considero mais roraimense do que manauara. Glória a Deus. Eu também. A minha mãe, pois é, cara, porque assim, aqui em Roraima, para você que está nos assistindo de fora do estado, a gente costuma falar que tem um roraimense e tem um roraimado. No caso, eu e o Denis aqui, a gente é considerado roraimado porque são aqueles caras que vieram para Roraima, mas que amam tanto esse estado abençoado, né, que é o nosso estado de Roraima, que a gente acaba se considerando roraimense. Por exemplo, eu hoje, às vezes, quando alguém me pergunta, me dá aquela dúvida. De, tipo, eu quero falar que sou roraimense, mas eu não posso negar a minha certidão, né? Que tá lá em Manaus. Mas na minha cabeça, eu sou roraimense, cara, porque eu cresci aqui, eu vim pra cá muito cedo, acho que com 3 anos, depois a gente voltou, teve um tempo que a gente morou lá de novo em Manaus, a mamãe teve que vender uma casa muito boa, e ele depois veio pra cá. Voltou pra cá de novo. Porque as origens dela aqui, e aí cresci aqui, então pra mim, hoje meus filhos são roraimenses, minha esposa também é lá da terrinha. Maranhão, mano, ela é de Amarante, do Maranhão, então um abraço pros nossos maranhenses, que a gente tem pouco maranhense Abençoe, em Roraima, maranhense. Tem poucas pessoas maranhenses. Viu? Quase o estado todo de Roraima maranhense. Bastante. Otomar trouxe muito. Mas porque na verdade tem um folclore que dizem que quando o Otomar convidou, que teve questão das casas populares, mas também teve aquela frase célebre que disseram dentro daqueles barcos, porque antigamente não tinha esse negócio de avião, não sei o que, era barco. E aí falaram, olha, ela vai pra Roraima porque eu cheguei lá, quando eu cheguei eu vi um negócio bem grande, arroz fácil, aí o povo... Mas enfim, então assim, hoje sou funcionário público, né? Funcionário público da Sé, trabalho há quase 15 anos, concursado lá. Trabalho na música há 25 anos, né? A minha primeira banda, Jesus e Companhia, eu tinha 15 anos de idade. E de lá pra cá, cara, nunca parei. Comecei dentro do ministério, que acho que era o que o Felipe também tava falando, que o Denis também falou sobre isso. A maioria de nós começou dentro das igrejas e a gente vê que isso é histórico, cara. E não é só tipo, isso é no Brasil, não, isso é mundial. Elvis Presley, a própria Beyoncé, ela era do coral e o coral deles era maravilhoso. Whitney Houston, Hoje um dos maiores testemunhos, né, que é um dos caras mais que eu acho assim, Justin pela história, o Justin Bieber, entendeu? O Justin Bieber ele tá num processo de transição muito grande, porque ele teve que recusar uma agenda que, se eu não estou enganado, salvo engano, vocês consultem aí, olhem no Google, mas se eu não estou enganado, ele estava com uma turnê fechada que renderia a ele algo em torno de uns 200 milhões de dólares. E ele cancelou essa turnê, e aí depois surgiu inclusive um negócio bem interessante, que foi uma polêmica. A galera começou a dizer, não, mas por que esse cara tá fazendo? Só porque agora ele é crente, quer ser santo.
E a gente tem muito isso, né, Denis? De tipo, a galera que às vezes... No rótulo, né? Querem dizer assim, pô, esse cara não pode. É meio que assim, pô, o Felipe, ele é um cantor que não faz parte da igreja, e agora ele quer ter intimidade com Deus e agora vai sair cancelando tudo. Porque a gente sabe que tem gente que é cristã, mas está tocando no meio secular, como tem vários cantores aí que pelo menos se declaram, né, cristãos, alguns dizem que são evangélicos, aí dá para julgar pelos frutos, segundo a Bíblia. Mas assim, a gente sabe que a igreja, como o Denis mesmo já falou, é um celeiro. É onde a formação de muitos líderes, o Felipe usou o exemplo dos médicos e de pessoas brilhantes, cara. Inclusive o Albert Einstein, um dos caras que revolucionou a questão da física no mundo e que sempre tinha esse lado espiritual muito fortalecido. Se a gente for olhar, até foi uma vez uma polêmica dentro do grupo que a gente está, que a gente estava falando sobre os grandes prêmios Nobel da história. E existem, claro, os alemães, que são caras muito... que já se destacaram, os franceses. Mas os judeus são pessoas extremamente inteligentes. E assim, claro, a gente não vai ficar falando que só o judeu é inteligente. Nós temos também brasileiros que são inteligentíssimos. Sim, sim. Mas o povo judeu, eles são pessoas, cara, incríveis. A gente vê a polícia israelense, a tecnologia, a ciência, e principalmente agora dentro dessa pandemia, a gente viu que todo mundo preocupado com vacina, preocupado com isolamento, os caras disseram, não, vamos botar os nossos jovens para eles pegar logo, para eles se imunizar, e eles já vão criar anticorpos, eles vão ficar mais fortes, e não teve tantos casos, né, Felipe, de morte. Acho que parece que morreu Acho que morreu 500 pessoas em Israel, que são 7 milhões. Cara, então a gente vê que todo mundo tava assim, e aqui a gente não tá, só para deixar claro, porque hoje tem muito essa cultura do cancelamento, e nem por questão da cultura do cancelamento, é até pela questão da informação, para que a gente não diga assim, pô, esses caras aí estão incentivando o pessoal a não se proteger, não, muito pelo contrário, passa aqui, bacana. Ó, aqui a gente tá aqui com o nosso álcool em gel, cada um de nós aqui já está vacinado, então assim, cada um de nós aqui está se protegendo, cada um de nós faz a nossa parte. Só que o que a gente entendeu, Pastor Felipe? Que o lance do tal do fica em casa, adoeceu muita gente. Sim. E hoje, bacana, infelizmente, muitas pessoas que não pegaram a Covid, mas aumentou o caso de depressão, aumentou, infelizmente, os casos de suicídio, de agressões familiares, do marido que às vezes... tá ali, não tem nada que fazer, deixa aqui espancar essa mulher. E às vezes a mulher já devolve aquilo para a criança. Então virou um ciclo. E a gente precisa promover algo que cure. Eu acho que o que você citou sobre o podcast é algo também que leva para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, uma outra oportunidade de, por meio de entrevista, por meio de uma conversa, um papo descontraído, como a gente está aqui, de levar uma outra via, né, Denis, de entretenimento, para que a pessoa possa também sair desse lance de dificuldade, de ficar só pensando na pandemia, na vacina, que vai morrer, não sei o quê. Eu me considero sobrevivente, eu passei por isso 2 vezes, acho que o Felipe também 2 vezes. Não sei se você chegar... Nunca peguei, não. Glória a Deus, e tomara que nunca pegue, meu irmão. Que Deus te abençoe se você está nos ouvindo aí de casa, se você está enfrentando aí desse vírus, se você está nos ouvindo e está aí tentando se recuperar, que Deus te abençoe. Se você nunca pegou, que Deus continue te protegendo. Mas assim, se cuide, mas não cuide apenas da questão do álcool em gel, da máscara, da vacina, mas cuide também da tua vida, da tua mente, da tua vida espiritual, né, pastor? Com certeza, e entender também que nós somos muito solidários aos homens que apanharam nessa pandemia. Sim, porque tem esses aí, né? Eu tô até com medo quando terminar esse podcast aqui, que muita coisa a gente falou e tem, assim, alguém aqui tá temeroso, assim, em acabar. Mas todo mundo que sofreu algum tipo de agressão, é muito porque se ficar em casa ele deixou as pessoas, na realidade, não descontroladas, mas deixaram elas mostrar quem elas realmente são. A gente tem aquele termo ali, eu saí de mim. Não, na realidade você não saiu de si, você mostrou quem realmente você é. E se você está passando por o Covid, acredita, confia, busca o Senhor, tenha fé. Se você não é cristão, é ateu, tenha fé, mesmo assim que as coisas vão melhorar. E isso é importante falar, porque a gente realmente viveu um tempo muito negro. Eu espero que esse tempo esteja acabando. Mas Gabriel, você estava falando aí um pouquinho